Jesus certa vez contou uma parábola com relação ao reino dos céus. Está escrito no livro de Mateus, o capítulo 13, e versículo 24 ao 30. Ele diz que o reino dos céus é comparado como um homem que lançou uma boa semente em suas terras. Ele diz que esse homem lançou a boa semente. E ele diz que quando foi à noite, o inimigo veio e semeou o joio, a semente do mal. E a Bíblia diz que a semente era boa, era de qualidade. Essa semente que Jesus estava se referindo era a palavra de Deus, a sua palavra, o Evangelho, a palavra de salvação. Ele diz que o reino dos céus é comparado como uma boa semente que o homem, que o proprietário, o dono das suas terras, lançou em suas terras, semeou em suas terras. E a palavra de Deus é a boa semente. A palavra de Deus é quem nos leva aos céus. Mas a Bíblia diz que logo em seguida, Jesus nos afirmando, que veio o inimigo e lançou também a sua semente, o joio, a semente do mal. E a semente cresceu junto com a boa semente, com o trigo. E a Bíblia diz que o dono daquelas terras, o trabalhador, o empregado que trabalhava para o dono daquelas terras, e disse: Senhor, nós não semeamos uma boa semente na terra, não lançamos uma boa semente, a semente não foi de qualidade? O proprietário disse: sim, a semente foi boa. Ele disse: mas eu vejo que tem uma semente que não é de boa qualidade, o joio no pé do trigo, junto com o trigo crescendo junto. E o que é que a gente faz? O Senhor permite que a gente arranque o joio, essa erva daninha que nasceu no pé do trigo, junto com o trigo? E o dono das terras disse, o proprietário disse: não arranque não. Porque se arrancar agora, vai também arrancar o trigo, porque ela nasceu junto com o trigo, no pé do trigo. E arrancando o trigo, arrancando o joio, vai prejudicar o trigo, acaba arrancando também o trigo. Deixe crescer junto. Deixe crescer junto. Quando for no tempo da colheita, arranca o trigo e coloca no celeiro. E o joio faz o feixe e toca fogo. Não arranque agora. Isso simboliza a palavra que é propagada, a palavra que é evangelizada às pessoas que ouvem a palavra de Deus, que ouvem o Evangelho. Mas o mal, o diabo, vem logo colocar na mente que não é bem assim, que não precisa isso, essa palavra não é verdade. E colocar a dúvida. O joio simboliza a dúvida, simboliza o empecilho. E aquela pessoa que recebeu aquela boa semente acaba ficando em dúvida, e às vezes até se desviando da palavra de Deus. Com muitas pessoas que têm aceitado a Jesus Cristo, têm andado com Deus, mas o joio tem ouvido a voz, as palavras de pessoas como o joio. Porque o joio, a conversa dele, essas pessoas que é comparado o joio, essas pessoas que são comparadas ao joio, é aquelas pessoas que só andam de banda, que nem caranguejo. É umas pessoas que só andam de banda,
É as pessoas que não têm uma palavra de conforto, uma palavra de autoestima, uma palavra para levantar, que não tem uma mensagem de Deus. O negócio dele é um preciosismo terrível. Tudo é para baixo, tudo é para trás. Tudo é para trás. E só anda de banda que nem caranguejo. E o destino do caranguejo, aonde é? O buraco. Tem gente que não sai do buraco. Os projetos que faz não dá certo. As atitudes que toma também não. Os planos que faz não são aprovados, não tem quórum. Não tem noção nenhuma das coisas que faz. É um empecilho. E se torna empecilho na vida dos outros. Então não dê ouvido ao joio. Não dê ouvido àqueles que não têm nada para oferecer. Nós devemos dar ouvido àqueles que têm uma mensagem da parte de Deus, que tem uma mensagem positiva, que tem uma mensagem que levanta aquele que está caído, aquele que está fraco, aquele que está em pé, mas está fraco, aquele que está caído não pode levantar, aquele que está em pé, ele dá uma palavra, uma mensagem da parte de Deus, uma injeção de ânimo, para que ele não venha enfraquecer, uma palavra de Deus. E a Bíblia diz que a Bíblia nos relata que o joio nasceu junto com o trigo, sufocando o trigo. O joio, a maioria das vezes, quer nos sufocar, quer fazer nos parar, nos desanimar, quer fazer a gente retroceder. Mas fica aí a palavra da boa semente. A semente que Jesus semeou. A palavra de Deus. A palavra que levanta, que fortalece. A palavra do Altíssimo. Porque aquele que desanima, aquele que retrocede, aquele que joga a toalha, essas pessoas essas pessoas, elas não podem ver o melhor de Deus. O melhor dizendo, ela não consegue obter vida eterna, o reino dos céus. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é para aqueles que persistem. É para aqueles que insistem. É para aquele que tem desejo, que tem força de vontade. A Bíblia diz lá no livro de Lucas 16:16 que a lei e os profetas duraram até João Batista. E daí então, todo homem emprega força para entrar no reino dos céus. O reino dos céus é tomada à força. É para aqueles que se dispõem, é para aqueles que se esforçam. É para aqueles que querem, de fato e de verdade, obter vida eterna. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus 10, e versículo 38, que diz que aquele que desiste, aquele que retrocede, aquele que desanima, aquele que volta para trás, a Bíblia diz que a alma de Deus não tem prazer nele. Você está vendo? Então essas pessoas que desistem, que retrocedem, a alma de Deus não tem prazer na vida deles. Eles não podem alcançar o reino dos céus. Porque o reino dos céus é para aquele que persiste, é para aquele que insiste. É para aqueles que suportam as aflições da vida, que são os joios que aparecem na nossa vida, o desânimo, a falta de fé, que vem o cansaço, a tristeza. Isso é tudo comparado ao joio, que quer às vezes
nos tirar do propósito, da caminhada, do alvo que é Cristo. Mas a Bíblia diz que no versículo 39 de Hebreus 10, diz que nós não somos daquele que retrocede para a perdição, mas nós somos daquele que avança, nós somos daquele que prossegue para diante, para a salvação e não para a perdição. O reino dos céus é tomada à força. Fica aí a palavra da boa semente no seu coração, e que ela venha germinar e crescer e dar frutos. Jesus disse lá em João 15,16: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós para que vá e des frutos, e que os vossos frutos permaneçam, e que os nossos frutos venham a crescer, e que os nossos frutos sejam gostosos, saborosos ao paladar de quem venha degustar, e que esses frutos venham a gerar outros frutos para a glória de Deus, para o reino dos céus. É essa boa semente, a semente do Evangelho, a palavra de Deus, a palavra de salvação, de libertação, a palavra que cura o corpo, a alma e o espírito e da vida eterna. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.